Boa noite, pessoal. Eu sou Ângela Nunes, eu sou diretora da Planejar e coordenadora da Comissão de Comunicação e Marketing da associação. Hoje nós vamos ter a nossa live, a nossa comunidade virtual vai estar focada em como o planejamento financeiro vai ter impactos com a reforma da Previdência. Tá? Nossos convidados hoje são a Silvia Benucci, a Silvia é especialista em Previdência, tá? E o José Faria Júnior, que a gente chama tanto ele de Júnior que às vezes tem dificuldade de achar o nome completo, mas que vai estar também falando aqui sobre os impactos, especialmente sobre os impactos na parte de preparação mesmo dos nossos clientes em relação à Previdência. Tá? A gente vai ter alguns pontos interessantes para serem discutidos. Um deles é que as pessoas têm falado muito sobre a reforma da Previdência, que se por um lado, de alguma maneira, vai trazer algum peso maior para os indivíduos, por outro lado, a grande discussão sobre a Previdência trouxe uma preocupação maior em preparação para a aposentadoria. E isso tem um lado muito virtuoso, porque os nossos clientes passaram a ter a preocupação de como se preparar melhor para essa nova fase da mudança da Previdência. Vou passar a palavra para a Silvia, para que ela se apresente também um pouco mais e também fale um pouquinho para a gente começar o nosso tema de hoje. Obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite, eu sou a Silvia, eu trabalho com consultoria previdenciária e o que eu vejo mesmo da reforma da Previdência, pensando em planejamento familiar, é a reflexão, né? As pessoas falam hoje sobre a reforma, né, sobre hoje as regras atuais, como se fosse uma discrepância absurda da regra antiga. Existem pontos, sim, de impacto, claro, mas existia também uma falta de conhecimento, né, da regra atual vigente. A gente está falando da regra nova, ela ainda não foi completamente aprovada, então, por mais que a gente levante aqui alguns pontos, não é chancela absoluta que vá ficar dessa maneira, né? E aí, acho que como pontos principais, a gente fala sobre a idade mínima, que acho que vai ser um ponto, talvez um dos mais impactantes. A gente vai explorar mais esse assunto, né, ao longo do nosso tema. Pensão por morte, acho que é um tema que a gente tem que levantar aqui, e o cálculo em si, de como o cálculo vai ser feito. Então, acho que são pontos que a gente tem que discutir ao longo da nossa conversa. Ok, obrigada. Júnior, seu início da nossa grande fala aqui da noite, por favor. Bom, meus caros, boa noite, sou José Faria Júnior, planejador financeiro CFP. Estou na comissão de comunicação e marketing com a Ângela e também na comissão de educação com o Eduardo. E essa live de hoje, esse evento de hoje é sobre a Previdência. Eu gostaria de pontuar duas questões em complemento à Silvia, que é a grande queda da taxa de juros real e também o aumento da nossa expectativa de vida, né? A questão da longevidade, nós estamos vivendo mais. Então é um conjunto que hoje, por exemplo, a taxa de juros mantendo ou projetando a Selic em torno de 5% ao ano e considerando algum custo de aplicação equivalente do Tesouro Direto de 0,25% e também considerando o imposto de renda de longo prazo de 15%, essa taxa real de juros hoje é 1/3, ou aproximadamente 1/3, da média dos últimos 10 anos. Hoje não dá 1% de juro real, né? A expectativa não chega a 1% de juro real. Então isso é um impacto bastante relevante para os investimentos de longo prazo, conjugado com um aumento da expectativa de vida. Hoje, aos 65 anos, em média, homem e mulher vivem mais 20 anos. Então, a queda da taxa de juros, o aumento da longevidade, junto com mudanças de regras da aposentadoria, tornam esse um tema de mais desafio, né, para nós e nossos clientes. Então, vamos continuar discutindo. Bom, pessoal, nós só para avisar, nós já estamos online mesmo, estou vendo aqui o número de participantes, e que vocês fiquem à vontade para permear, né, a nossa fala, na verdade a fala deles, com perguntas, tá? Está aberto para perguntas, tá? E eu vou aqui fazer uma questão para a Silvia, que a gente conversou um pouco antes de começar, que é uma coisa super relevante que a gente observa na mudança, né, da Previdência, da nova Previdência, que é a base de cálculo, né, do valor
a ser recebido, né, como Sim. aposentadoria. A gente conversou bastante, né, e eu acho que é um dos pontos mais impactantes, né, para o indivíduo. Com né? certeza. A regra atual, né, vigente ainda, ela fala o seguinte, que como é calculado, né? Então, quando a gente vai aposentar, é calculado os 80% maiores contribuições. Então, 20% das menores contribuições são excluídas do cálculo. Isso que a gente tem que considerar só uma régua aí, que é julho de 94. Que eu acho que até essa regra fez até virar uma questão das pessoas acharem. Algumas pessoas acham que só os últimos anos de contribuição equivalem para o cálculo. Mas isso não é real. Então, pessoas que têm contribuição antes de julho de 94, é desconsiderado o valor de contribuição e o tempo, sim. E depois de julho de 94 é considerado atualmente 80% maiores contribuições. O que muda? Será considerado 100%. Então, a média, 100% das contribuições. Qual o impacto disso, né, no cálculo? Em geral, quando começamos a trabalhar, ganhamos menos do que o teto. Então, e esse número antes poderia ser excluído como 20%, não será mais excluído. Então, tende a reduzir a média. Então, na regra atual, na nova regra, só ganha o teto quem contribuiu 100% do tempo no teto, alcançando as outras regras, né? E que não é a maior, a gente não está falando da maior parte dos clientes, das pessoas, né? Isso você está falando também pega mais as pessoas que têm uma faixa salarial mais elevada, né? Porque quem faz as contribuições mais ao piso, esse efeito vai ser bem inócuo, né? Apesar de se estivéssemos falando de alguém que metade do tempo pegando essas pessoas abaixo do teto, né? Então, primeiro, o teto da Previdência hoje, a gente está falando em R$ 5.839,45, teto atual. Então, se eu tenho 50% do tempo ganhando salário mínimo e 50% do tempo ganhando R$3.000 na média, então ainda assim eu vou ter um impacto relevante. Então, na regra atual, se eu tivesse 20% do tempo ganhando no mínimo, 80% do tempo ganhando R$3.000, minha média seria R$3.000. Regra nova, eu vou considerar agora 100%. Então, o tempo de mínimo e o tempo dos R$3.000. Então, a média será reduzida. Se a gente em todos os casos. Considerar que no início de carreira as pessoas dificilmente recebem e pagam pelo teto, a gente vai ter uma certa redução da base de valor a se calcular de acordo com a situação dele, a aposentadoria. Isso. Uma outra coisa que a gente também estava conversando, que é interessante da gente explorar, é que as pessoas falam muito do que vai acontecer, né, com a nova regra, né, com a nova Previdência. Mas muitas vezes ela nem sabia exatamente o que acontece com a atual Previdência. Então tem muito claro que vai piorar de um certo aspecto. As regras são mais rígidas, né, e vão jogar um pouco mais de demora para aposentadoria, ou o valor um pouco mais baixo, mas não é uma coisa que para se aposentar hoje pela regra antiga, pelo teto, seja tão simples assim, né? Tem certo mito aí de que tudo virou uma coisa muito mais complexa, que né? Estamos no paraíso e estamos indo para algo muito pior, né? Isso não é real. Então, as regras existem, mas a gente não tem tanta discrepância. Pensando que a maior parte já da população brasileira se aposenta por idade. Uma coisa que muda, né? Podemos aposentar hoje de 3 maneiras. Por idade, por tempo de contribuição e pela regra de pontos. Previdência nova, só por idade. Então, a gente vai ficar mais simples. Então, isso acho que é um benefício para o cidadão. Ele entende de forma mais simples como será a sua própria previdência pública, que hoje existem muitas regras, né, vigentes, então isso complica um pouco. E a gente pode aposentar de uma ou outra maneira, dependendo se for mais vantajosa, e a gente migra simplesmente para uma maneira, só por idade. Então, 62 anos para a mulher, 65 anos para homem. Sendo que hoje, por idade, a gente está falando de 65 anos para homem, isso não mudou. 60 para a mulher, que passa para 62. Isso para quem não entrou no mercado de trabalho ainda. Para quem já está no mercado de trabalho, vai ter uma transição, começando com 56 anos mulher e 61 anos homem. E quem está 2 anos de se aposentar, não tem idade mínima. Então, isso é o que está se discutindo. Mas sim, eu sinto, conversando com as pessoas, é que, meu Deus, a Previdência
acabou com a nossa vida, né? Vamos trabalhar agora para sempre. Na verdade, isso não é real e nem tão diferente do que estava antes, né? As pessoas já trabalhavam ali perto dos 60, 65 anos de idade. Obrigada. Júnior, falando um pouco dessa parte da pessoa ter que trabalhar mais, né? Queria que você explorasse um pouquinho, por favor, essa necessidade também de se trabalhar mais, não só pela longevidade em si, né, que você vai ter muito mais anos pela frente para você se sustentar, vamos chamar assim, mas também pelo efeito da queda da taxa de juros, né? Uma das possibilidades de você tentar um equilíbrio, né, entre o que você vai estar acumulando versus o que você vai usufruir no futuro, né, é esticar um pouco o tempo, né, de trabalho, né, em relação ao que historicamente a gente escuta, né, que as pessoas gostariam de trabalhar até uma determinada idade. Isso aí realmente é verdade. Você tem algum impacto com relação às regras da Previdência, como foi explicado, né? Porque agora todas as suas contribuições vão fazer parte do cálculo, você vai receber um pouco menos. Evidentemente, para uma classe de renda mais alta, esse impacto não é tão significativo, seria R$1.000 e poucos por mês. Mas o que é muito significativo é justamente a questão da queda da taxa de juros. Nós estamos, hoje há uma grande dúvida no mundo, né, por quanto tempo esse juro vai ficar tão baixo. Só a título de referência, tem mais de 16 trilhões de dólares de títulos de renda fixa com taxa de juros negativos, sendo 1 trilhão de dólares somente de dívida de empresas privadas, né? Então não são só títulos governamentais que estão com taxa de juros negativo. Destaque talvez para a Alemanha, né? Quase 0,7% ao ano de taxa de juros negativo, mas também títulos de empresas privadas. Então começa a ficar um pouco perigoso essas aplicações sobre o aspecto se tiver futuramente um aumento da taxa de juros, você está aplicado a uma taxa muito baixa. Mas falando de Brasil, a gente está vendo aí os títulos de longo prazo, as NTNs-B de 2050, remunerando algo em torno de 3,5% mais a inflação. Historicamente, a gente nunca teve um nível tão baixo e com a expectativa de continuar mais baixo ainda. Gostam muito de falar que o Chile tem esses títulos com uma taxa de 1% ou menos, que a gente poderia chegar num patamar desse. Tudo aqui isso é um pouco de especulação, mas o fato é que a taxa de juros caiu muito, pode ficar baixa por muito tempo. A reforma da Previdência é uma reforma importante para ajustar a conta pública e, consequentemente, deixar o juro no Brasil de forma mais baixa. E se hoje a nossa taxa é mais ou menos 1/3 acima da de taxa real do que era da média dos últimos 10 anos, a gente vai ter realmente um problema grande de aposentadoria. Não dá mais para você manter o mesmo depósito mensal, em termos de dinheiro, com o mesmo objetivo de aposentadoria de supondo 65 anos. Então, estou com 25, por hipótese, vou aposentar aos 65. Se você optar por renda fixa, não tem como você manter o mesmo depósito mensal. O depósito vai ter que ser aumentado ou você vai ter que trabalhar por mais tempo. E aí que tem uma grande discussão hoje, com essa queda da taxa de juros e também o aumento da longevidade, o quanto a gente vai ter que incluir risco, talvez traduzindo aqui risco aí, investimento em crédito privado, investimento em fundo imobiliário, investimento em ações. O quanto isso será necessário para atingir os objetivos de longo prazo e até que ponto, né, nós estamos acostumados a ter aí um portfólio aí com mais risco. Em geral, a capitalização da Bovespa é só de 1 trilhão de reais. É muito pouco quando a gente se compara. Mais ou menos 15% do dinheiro do brasileiro está em renda variável. Então, mais ou menos 85% está em renda fixa, incluindo aí essas rendas fixas de NTN-B de 2050, que já estão rendendo muito menos. Então, tem um componente aqui que é importante a gente, como planejador, discutir com os clientes, como preparar
como nos preparar e preparar os clientes, né, para aumentar depósito, talvez para aumentar o prazo e elevar o risco. Uma questão de educação financeira aí, que é um grande desafio, né, para isso. Não é tão fácil a partir de agora, então aumente o risco da carteira. Mas, só para um exemplo, né, a Bolsa na semana passada, na terça-feira, o Bovespa caiu 3%. 3% hoje é 50% da taxa Selic nominal anual. Então, como é que você fala para o cliente? Não, aplica na Bolsa. Num único dia, a Bolsa cai 50% o retorno da taxa que todo mundo olha, né, que é o CDI ou a Selic. Então, tem que preparar, né, a gente como planejador e preparar também os clientes para isso. Consequentemente, todo um processo, né, de planejamento financeiro, ele é essencial, partindo desde o fluxo de caixa, de receitas, de sair, de pagamentos, passando por todos os passos, né, pelos 6 passos, e culminando aí com essa parte de investimento. Então, esse desafio de educação financeira e de fazer as pessoas conhecerem, perceberem e entenderem o que é risco, é algo bastante importante para nós aqui, planejadores. Está entrando em algumas questões aqui, mas aproveitando só para reforçar um pouco o que o Júnior está colocando, né? Essa nossa visão holística, né, para o cliente, né, a visão holística do planejamento financeiro, ela vai ganhando cada vez mais corpo, né? Porque não é possível só falar para ele do ponto de vista do investimento, que ele tem que mudar, assumir um pouco mais de risco, mas também temos que falar que ele tem que se organizar mais, né? Ele vai ter que melhorar a estrutura de receitas dele, melhorar a estrutura de despesa deles, de forma que seja possível uma capacidade de poupança mais robusta, né, para fazer os aportes necessários para a longevidade. Então a gente tem um trabalho bastante intenso e em que pese a reforma da Previdência, sem discutir, né, se ela é a parte do déficit público e tal, ela, para nós, ela foi muito salutar em algum sentido, porque despertou mesmo a necessidade de se discutir longevidade e aposentadoria, e o público em geral passou a falar muito mais disso, a mídia está falando muito mais disso, então é um grande momento para a gente se aproximar ainda mais dos nossos clientes, né? Silvia, eu vou te perguntar uma coisa que você comentou também, que tem um grande impacto, que não tem a ver necessariamente com a aposentadoria, mas com o fato do falecimento de um dos cônjuges, a pensão por morte. Perfeito. E você também falou que tem um impacto importante, né? E vai ter um impacto importante na vida do indivíduo, né? Das famílias. No planejamento, né? Perfeito. A gente tem que lembrar, primeiro, que o INSS, ele não é só previdência, né? Ele não é aposentadoria em si. Ele é um seguro social. Então, ele tem algumas vantagens, né, de um seguro. E eu falo que ele é um seguro social resgatável, né? A gente vai pagando ao longo da vida, vai ter os benefícios do seguro e quando a gente atinge a regra, a gente pode resgatar em forma de renda, como se fosse isso. Pensão por morte, né? Então hoje, o que a regra atual fala? Um dos cônjuges faleceu, o outro tem direito a 100%, né? Existe uma regra de cálculo, mas 100% é referente do que ele a contribuir para o INSS, dividido com os dependentes, filhos, né? E a regra nova fala o seguinte, que aí é um impacto muito grande para o planejamento familiar, 50% do cônjuge. Então, o cônjuge é viúvo, né? Então, faleceu o viúvo recebe 50%, mais 10% por dependente, limitado a 100%. Se o cônjuge também for dependente, ele recebe 60%. Da aposentadoria, do cálculo. Então isso é super impactante, porque se eu tenho um dos dois, que ou não é um gerador de renda, ou tem uma renda muito aquém, e aí eu estou acostumada com aquela aposentadoria, vai para 50% ou 60%. Então a renda da casa, imagine de um mês para o outro, cair em 50%. Então as pessoas elas têm que se preparar, né? Algumas formas. Ou fazer isso de forma privada, né, essa compensação, que podem ser de algumas formas, por reserva, patrimônio, seguros, ou em questão de virar um gerador de renda, né? Então, acho que toda essa questão da previdência e da reflexão, acho que esse é um ponto
dos cônjuges sentarem hoje e dizerem, se um falecer, o outro recebe 50%, 60% na melhor das hipóteses. Então, o que não é gerador, o que gera menos renda, eu acho que é um ponto de reflexão. O que eu posso fazer até para mudar isso, né? Ou para virar um gerador de renda, ou para melhorar a minha geração de renda, porque só contar, ou metade pode ser suficiente também, enfim. Mas esse eu acho que é um ponto pro planejamento, assim, tipo, toque de caixa. Aprovou, tem que sentar para conversar. Eu acho que assim, o que você teria que guardar, né, pegando a fala do Júnior, né, para ter uma massa de recursos complementar, fica ainda mais necessário que seja assim como também você pode trabalhar com alguns instrumentos tipo seguro, né, e mesmo a previdência privada que distribua de uma maneira diferente dentro dos beneficiários para o cônjuge sobrevivente. E aproveitando a parte da previdência privada, obrigada, Silvia, tem uma pergunta aqui que eu vou aproveitar e vou juntar até com uma outra questão também que eu já ia fazer. É uma pergunta de um dos nossos planejadores, do CAPO. Vocês veem mudanças vindo na previdência privada por conta da pública? Seja por novas regulamentações, seja por movimento dos participantes do mercado? Então, eu acho que já tivemos um bom avanço em novembro de 2015 com aquela instrução 4.444, que já passou a permitir que fundos de previdência aplicassem até, não vou falar de investidor qualificado, né, mas que aplicasse até 70% dos recursos em ações e 20% em imóveis e 10% no exterior. Já foi um avanço importante que veio em 4 anos. Hoje, né, nós temos basicamente 7 categorias de fundos pela Ambima, né, o fundo renda fixa, balanceado até 15%, balanceado 15% e 30%, balanceado acima de 30%, os data-alvos que quase não tem muita oferta, pelo menos o que eu vejo, os fundos multimercados que cresceram muito nos últimos anos e os fundos de ações. Então são 7 classes da Ambima para fundo de previdência. É interessante notar, Ângela e Silvia, que pelo menos 90% do dinheiro da previdência privada, que se aproxima de 830 bilhões de reais de reservas, entre 90% e 95% desse dinheiro está em renda fixa. Então já teve uma mudança de regulação há 4 anos, mas não houve talvez uma mudança no comportamento dos participantes, não que não possa vir novas mudanças. Tem uma conversa de juntar a SUSEP com a Previc, né, de fazer só um órgão regulador, e isso poderia trazer novas mudanças. Mas só para completar essa resposta para o Caco, né? Então assim, já teve uma mudança, mas por enquanto pouco afetou o mercado. Esses fundos balanceados, praticamente o patrimônio deles estão se extinguindo. É bastante interessante observar a sequência de 2015 até 2018, como caiu muito dos fundos balanceados e aumentou muito os recursos em fundos multimercados. Mas mesmo assim, mais de 90% do dinheiro ele está em fundo de renda fixa. Então passa por uma questão também de educação. Tem uma questão que é muito importante comentar, talvez a maioria já tenha visto no site da SUSEP. No site da SUSEP agora tem uma ferramenta muito interessante de comparativo de fundos. Então logo na página inicial da SUSEP já tem a chamada e você entra lá, os fundos são divididos nessas 7 classes da Ambima e tem uma planilha lá de 24 meses, o retorno nos últimos 24 meses dividido pelas classes, né? Então é interessante notar um estudo que até particularmente eu fiz em uma das classes, que é a de renda fixa, que dos 257 fundos dessa categoria que foi analisado, 30% mais ou menos superou o CDI, 70% não. Então se o CDI hoje está em 5,9, se 70% da previdência dos fundos nos últimos 24 meses não superou o CDI, essa vantagem tributária que tem o PGBL e o VGBL começa também a minguar no longo prazo. Então é importante também a gente, como planejador, conhecer mais os produtos de previdência, mesmo os mais tradicionais. Tem muito produto aí com taxa de administração ainda
realmente bastante elevada, e tomar muito cuidado ao recomendar uma portabilidade de previdência, ou o investidor por conta própria fazer uma portabilidade de previdência, porque devido à questão da longevidade, para garantir o aspecto de segurança das seguradoras, houve uma mudança na tábua atuarial. Hoje todas as tabelas de sobrevivência vendidas, né, já quase há 10 anos isso, são BR-EMS, que é a nossa, que ela antes eram tábuas atuais americanas. As tábuas atuariais americanas pegavam a média de sobrevida da população americana. Essa tábua brasileira pega a média de sobrevida apenas dos segurados. Então tende a ser uma média de sobrevida elevada, e a cada 5 anos é feito um ajuste. Então você vai, com 25 anos hoje, assina um plano de previdência, PGBL ou VGBL. A tábua atuarial é essa BR-EMS. Quando se aposentar aos 65 anos, vão se passar mais ou menos 8 alterações de tábua atuarial. Então a gente nem sabe, né, o que vai, para transformar isso em renda, a gente nem sabe o que vai ser. E a preocupação, tem muitos clientes que têm tábuas ainda até 2001, até 83, eventualmente a 49, que é um tesouro, que é um tesouro guardado. E algumas tábuas ainda têm juros no período de aposentadoria. É um tesouro duplo. Aí a pessoa só pensa assim, não, vou mudar porque esse não é um plano multimercado, ou porque tem uma taxa de carregamento alta, e muda o plano. Se o objetivo é renda, não tem que pensar 10 vezes antes de mudar um plano. Se o objetivo é acumulação, ok, os planos novos taxa mais baixa. São interessantes, mas se o objetivo é renda, então quem tem um plano antigo de previdência tem que pensar muito se vale a pena mudar ou não, fazer muita conta, geralmente não vale. Então a questão de regulação, pode vir uma regulação que permita mais investimentos no exterior, acho que isso aí é uma possibilidade. Nossa previdência é extremamente fechada, seja fundo de pensão ou o PGBL e VGBL. Eu acho que o que pode mudar em regulação é permitir mais investimentos no exterior. Mas só para reforçar, mudou a regulação há 4 anos, o perfil de renda fixa praticamente não se mexeu. Então temos muito ainda a caminhar além da regulação, que eu acho que pode melhorar. Ok. Uma outra questão também aqui sobre, ainda falando de produtos de previdência, em relação ao PGBL e VGBL, sobre o inventário, o que funciona, o que não funciona. Inclusive eu acho que é importante essa fala também em relação ao que a Silvia falou de um cônjuge ficar mais desprotegido em função da queda, né, da pensão. Talvez seja um instrumento também, né, você usar algum produto de previdência em que o beneficiário, de alguma maneira, seja o beneficiário também da renda ou o beneficiário do principal, né, do aporte mesmo. Usar algum produto para passar... Eu que estendi a questão. Aqui, minha fuxiqueira, estendi a questão aqui do nosso ouvinte, que ele falou sobre PGBL e VGBL no inventário. E aí eu estou aproveitando a deixa aqui para falar também sobre uma coisa super importante que talvez as pessoas não estejam tão assim, ligadas, né, ao nosso público, ao nosso cliente, é que se a previdência pública for relevante, né, na formação de renda futura, né, na longevidade, algum instrumento teria que ter para compensar a queda na morte de um deles, né, a queda da pensão, né? Se pode usar o PGBL e o VGBL, sim, eles não passam por inventário. A recomendação número 1, né, em PGBL e VGBL, é que se respeite o que a gente chama de legítimo, né, os 50%, né? Mas ele não passa por inventário, tende a ser liberado aí em até 30 dias. Deve-se tomar muito cuidado com legislações estaduais de cobrança de DCMD, isso não está totalmente pacificado, mas alguns cobram, outros não cobram, pode-se entrar na justiça para questionar e tudo, então, mas é uma forma de fazer a transferência. Agora,
existe a possibilidade de agregar algum pecúlio em caso de falecimento, só que o pecúlio vale até antes de receber a renda, né? Mas o PGBL e VGBL, do ponto de vista de proteção, inclusive de sucessão, ele é um instrumento realmente bastante útil, mais o VGBL principalmente, é um instrumento bastante útil. O que não necessariamente invalida a ideia de ter um seguro. Seguro realmente vai ser importante. O que é importante só comentar, de você ter um VGBL, um PGBL ou um seguro, do ponto de vista de herança, já que caiu essa pergunta, e falamos de pensão, é porque se o dinheiro estiver totalmente engessado, né, ou seja, se não tiver nenhum VGBL ou um seguro, vai deixar a pessoa numa situação como é que a pessoa, caixa, né? exatamente, como é que a pessoa vai tocar o inventário se não tem caixa? Sim. Então pode ter 3, 4 imóveis, ter dinheiro aplicado, mas vai estar bloqueado. Sim. E não consegue tocar o inventário. Então, do ponto de vista de liquidez, mesmo que você tenha patrimônio, é importante você pensar na liquidez para a pessoa poder tocar a vida até Sim. o inventário ser resolvido, né? E consequentemente evitar de fazer algum empréstimo, alguma coisa do gênero. E até que saia a pensão por morte também. Não é instantâneo, tem um processo, né? Então, algum tipo de liquidez, ao menos no VGBL, para a pessoa conseguir tocar aí os primeiros meses de vida e fazer o inventário, se tiver bens, né? Senão você não consegue nem fazer isso. Então, realmente é um instrumento bastante útil. Obrigada, Júnior. Uma questão que eu acho que está mais voltada para a Silvia, é uma pergunta que veio, se vocês, mas eu estou até direcionando mais para você, mas a pergunta vem para os dois, veio uma boa perspectiva de emprego, trabalho, já tendo em vista que a opção da aposentadoria agora é só por idade, como você mesmo reforçou, e vai ser uma faixa um pouco mais avançada em termos de mínimo, né? Dos homens até está no mesmo, mas as mulheres a gente vai de 60 para 62 anos, porque existiam outras formas, né, de aposentadoria, existem, né, atualmente, e as pessoas conseguem se aposentar perto dos 50 anos de idade até. Com cartão previdenciário, com alguns tipos de penalties, né? Mas conseguem, né, é possível. Não será mais possível, né? Eu acho que isso é uma informação super importante, né? Não será mais possível. Não será mais possível. Então, ou se aposenta, é lógico que assim, vai ter transição, então tem que lembrar disso. Mas pro pessoal que está entrando, mulher aposenta 62 e homem 65. Eu quero aposentar antes. Posso? Na regra geral, não. Né? Aposentando, então assim, tem idade mínima, que esse é o ponto, né? Então a idade mínima é essa, com no mínimo um tempo de contribuição. Então mulher 62 com no mínimo 15 anos de contribuição, homem 65 com no mínimo 20 anos de contribuição. Então, mas não vai poder aposentar antes. Vai aposentar 48, não vai dar. É 65, 62. Então, empregabilidade. Então, vamos falar sobre esse assunto. Hoje, então assim, eu não sou especialista, não tenho dados com relação à questão de empregabilidade de pessoas que trabalham perto ali dos 60 anos, 65 anos. Mas aí, eu acho que aí é um ponto de reflexão de novo. O que é que temos que fazer? Então, tenho 30, 40 anos, 50 anos, para que eu continue, né, com o meu hoje, né? Eu não posso parar para pensar nisso daqui lá perto. Eu cheguei aos 50, estou desempregada, aos 60, e agora o que eu faço? Eu tenho que pensar com 30, com 40. Então, eu acho que esse é um dos pontos principais. Pessoas aos 60 anos, não existem mais trabalhos CLTs. Eles são empresários ou consultorias. Que tipo de skill, né, que tem que ter? Que tipo de conhecimento que tem que ter? Então, eu acho que sim, tem que pensar sobre isso. E eu espero que tenhamos pessoas com 60, 65 anos, isso é uma outra coisa. Eles têm muito a dar, né, para a população. Tem muito conhecimento. Se uma pessoa com 60 anos começou a trabalhar com 20, 25 anos, tem 40 anos de experiência. É muito tempo, a gente não pode jogar isso fora, né? A sociedade, de uma forma geral, tem que absorver esse conhecimento. 105 anos é o maior nível de conhecimento que tem, pronto, expurga, vai em casa assistir Netflix e acabou a vida. Você tem mais 30 anos para viver, né? E sendo que você tem muita experiência para devolver pro universo, né?
penso nesse sentido, né? Minha visão vai para esse lado. Das pessoas, assim, se prepararem para a geração de renda, né? Para se manterem dentro do mercado, né? Entregáveis. E isso é um trabalho que você tem que estar fazendo constantemente. Dentro da sua profissão, né? Da sua profissão. Não há mais como parar, né, no tempo. Silvia, a gente estava discutindo antes, né, nos preparativos, né? Foi um consenso, acho que também da Ângela, né? Se me permite. Se estiver errado, corrija. Estudar sempre, né? Se aprimorar sempre, estudar sempre. Então, é uma forma de tentar ter um retorno maior, né? Perfeito. Hoje em dia, a gente não pode abrir mão de educação. Porque como que eu vou melhorar na profissão, ou como é que eu vou mudar de profissão? Porque essa profissão pode se extinguir com essas revoluções que a gente está vendo, né? Então, como você falou, e sempre pensar e sempre dedicar, né? A gente estava conversando antes ao estudo. Né? Complementando até isso, assim, às vezes eu enxergo pessoas que têm 30 anos de idade dizendo, nossa, eu vou ter que aposentar com 65, meu Deus, eu vou ter que trabalhar com 35 anos, eu não aguento. Digo, se você não aguenta com 30 anos fazer o que você está fazendo, mude, né? Ninguém tem que viver por 35 anos infeliz no trabalho, né? Então, se não tá legal, se não dá também para largar o seu emprego e simplesmente ficar em casa, o que eu vou fazer, pense num plano B, pense numa segunda geração de renda que um dia pode virar sua renda principal, pense no que você goste de fazer de verdade, né? Então, isso é uma outra coisa que eu acho que as pessoas precisam refletir. Ninguém merece trabalhar 35, 40 anos numa coisa que detesta. Então, eu acho que esse é um ponto também de se pensar. Se não tá tudo bem, tem mais 30 anos para trabalhar, então vamos mudar, né? Vamos fazer uma coisa que seja legal, né? E efetivamente, agora aqui me metendo na conversa dos dois, efetivamente a gente vai ter que se reinventar como geradores de renda, né? Sim. A gente vai ter que começar a pensar em criar múltiplas formas de gerar renda. Isso é o mundo que está aqui, né? Começando não agora, mas o futuro, né? Ele é mandatório da gente pensar nos nossos dons, né? E sermos mais geradores de renda e permanecer no mercado mais tempo, né? Há tempos a gente não se aposenta mais na mesma empresa, já acabou há tempos. E hoje a questão de carteira assinada vai começar a ficar obsoleto também. Será que já não está obsoleto? Não, a gente já tem uma outra estrutura, né? Assim, já aproveitando também a deixa, não só a gente tem que se preparar, né, para aposentadoria do ponto de vista do maior prazo que vai ter para se aposentar, né? De um certo achatamento para pessoas que tiverem uma média, né, das 100 contribuições não pelo teto, também das pessoas começarem a guardar dinheiro mesmo mais no privado mesmo, né? De aumentarem cada vez mais a contribuição, né? Para poder ter escolhas, né? Porque senão vai ficar uma coisa mais apertada. Uma outra questão aqui, eu acho que mais voltada, eu vou pedir por favor, tem uma pergunta aqui que eu talvez não esteja entendendo, que é do Alberto. Alberto, perdoa, eu não entendi bem a sua questão. Se você puder mandá-la de uma outra maneira, vai ficar mais fácil. Vou fazer uma outra questão enquanto isso, ficamos aguardando você refazer a questão. Falando em portabilidade, uma outra questão. Quando porta de um fundo com tabela regressiva, não deveria portar também o tempo de investimento do fundo anterior para manter o período de redução do imposto de renda? Isso é uma pergunta opinativa, acho que sim. Mas não é o que está na lei, né? Então, essa questão da portabilidade, né? Quer dizer, um outro ponto também que é importante só complementar. Quando você faz um plano de previdência, você faz o plano de previdência na tabela progressiva, que é o padrão, e você tem a opção de mudá-la para a tabela regressiva até o último dia útil do mês subsequente. Se você já faz a assinatura do contrato numa tabela regressiva, isso é imutável. Então você pode portar plano de tabela regressiva para regressiva sem nenhum problema, e de progressiva para regressiva. Acho que o único ponto aí que é muito importante a gente focar é que quando a gente
muda de plano, olha, então assim, eu tenho um plano de progressiva e quero mudar a tabela de imposto de renda. Então faça a portabilidade para um outro plano e depois disso eu mudo de tabela. Até aí ok, mas muitas vezes o plano é antigo e está fechado para comercialização, então você não consegue mudar a tabela do plano, você tem que mudar para uma outra previdência, então tem que ler muito bem o contrato, que tipo de tabela, de tabuatorial que você tem, de benefícios, enfim. Então essa portabilidade de progressiva para regressiva, ela existe, mas não necessariamente, se esse plano já estiver fechado para comercialização, você não vai ter mais esse plano. Então antes de mudar de tabela, e um outro detalhe, né? A tabela progressiva, a princípio, lógico que as leis estão mudando, né? Ela não é tão ruim. Você tem um benefício após os 65 anos de ter o dobro da isenção, em vez de R$ 1.903 por mês, ser 2 vezes esse valor. Quando você tem um plano progressivo e joga no seu imposto de renda, ele vai poder compensar todas as despesas, inclusive as despesas médicas, que são muito altas. Então, nem sempre um plano progressivo é mau negócio. Eu acho que o ideal é você ter planos progressivos e regressivos para poder fazer um mix baseado na expectativa da sua renda futura. Evidentemente, tudo que a gente está dizendo aqui, com base na regra atual. Agora estão falando, vamos diminuir ou limitar o gasto de saúde. Enfim. Então, são questões que a gente está falando hoje, amanhã muda a regra e não tem muito o que fazer. Então, um mix de progressiva e regressiva, acho que faz sentido. Uma outra questão que nós temos aqui é: vocês acreditam que a Previdência Pública será algo para cobrir até 3 salários mínimos? Ou seja, uma linha d'água de sobrevivência e levemente abaixo da linha do IR futuro? Olha, em 74, só começar a responder, eu passo para você. Em 74, se aposentava com 20 salários. Em 74. Aí isso veio caindo, 10, hoje estamos com menos de 6. E como a aposentadoria é INPC e o salário mínimo é inflação, não sei como é que vai ficar a regra do salário mínimo, mas durante muitos anos foi IPCA mais o PIB do ano anterior. Provavelmente essa regra vai ser mudada, que ninguém aguenta mais reajustar o salário. Mas eu acho que, independente da regra de reajuste de salário, vou dar aqui a minha opinião, eu concordo que vai ser mais ou menos. Vai ser uns 3 salários. Na média do público em geral, sim. Né? E você tinha falado isso, né? Eu acho que o teto vai ser 3, que se eu puder dar essa opinião. Isso, é só um... Mas assim, acho que não demora um pouco isso. Na verdade, acho que vai vir a capitalização. Antes, mais cedo ou mais tarde vai aprovar isso. Tomar cuidado, porque na verdade não existe uma relação entre a aposentadoria e o salário mínimo. Isso é um pouco uma informação que existe de forma geral, mas não existe essa relação real. Porque as pessoas falam assim: o meu avô aposentou com 10 salários mínimos, hoje ganha 2, né? Existe essa relação. Só vai ser capitalização. Mas é só um chute. Nós estamos aqui no finalzinho do tempo, mas nós temos outras questões, mas eu vou eleger uma questão aqui para responder e aí vou terminar. Temos mais uma questão e as questões que ficarem aqui, porventura que sejam possíveis, a gente responde depois, tá? Depois que eu digo, podemos mandar uma resposta. Para profissionais aposentados na casa dos 55 anos que querem aderir a um plano de previdência, pensando em questão tributária e longevidade no trabalho, indicamos o PGBL? Não sei. A pergunta não tem dados, infelizmente não tem dados suficientes, né? Quer dizer, ele é aposentado pelo teto, aí talvez o PGBL, e aí seria a questão de utilizar o PGBL e o VGBL é, primeiro, a renda que você tem. Você tem até R$17 mil quase de desconto padrão. Então, se você não tem nenhuma despesa, se você não tem nenhuma despesa, se você ganha, sei lá, uns 80 mil, você está dentro do desconto padrão de 17, não tem nenhuma despesa,
Então, eu acho que pode não valer a pena o PGBL, talvez o VGBL. Tem que estudar cada caso a caso. Ok, gente, nós estamos terminando, o tempo está mais assim do que passado, né? A gente pede desculpas pelo início que a gente atrasou um pouco. Agradecemos muito a presença de todos, esperamos que as informações tenham sido úteis e que as nossas comunidades virtuais sejam cada vez mais de interesse de todos. E gostaria depois que vocês indicassem se vocês gostaram de fazer a live pelo Instagram, porque pode ser interessante também esse novo modelo, né, da gente fazer live pelo Instagram. Não foi tão proposital, mas se funcionou, tá tudo valendo. Agradeço muito a presença da Silvia, muito obrigada, Silvia, pela gentileza de estar aqui conosco na nossa comunidade. Júnior, mais uma vez agradeço a sua presença constante na nossa comunidade. E, pessoal, muito obrigada, boa noite e espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada.